From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus nos abençoe. Mais uma vez, Deus nos permite estarmos juntos nesta programação para meditar na Palavra de Deus e sermos abençoados por este pão do céu que é a sua Palavra. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro de Êxodo. Nós vamos fazer a introdução ao capítulo 5 do livro de Êxodo. E nós vimos no capítulo 4, nós tivemos, se você não ouviu ainda, o capítulo 4 está disponível já na nossa playlist, você pode escutar o capítulo 4, assim você vai entender melhor a sequência. Mas nós vimos que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar o seu propósito, nós vimos isso. Devemos confiar na providência de Deus, que nós devemos obedecer a Deus sem questionar a Deus e que Deus nos capacita para cumprir a missão que Ele nos deu, o nosso propósito. Por isso, nós não precisamos ter medo de nada. Foi isso que nós vimos Deus mostrando para Moisés no capítulo 4. E agora, no nosso capítulo 5, nós vamos ver Deus continuando a trabalhar com Moisés, mas agora Deus já tinha comissionado, Deus já tinha autorizado Moisés, Deus tinha dado poder para Moisés, vindicado Moisés, para que então ele pudesse cumprir o propósito principal da sua chamada, que era libertar o povo de Israel. E isso ele faz agora na companhia de Arão. Ele faz isso, ele vai até ali a Faraó e agora vai começar o momento da prova. Chegou o momento da prova. Moisés e Arão estavam diante, eles já estavam equipados e instruídos e o povo estava informado, nós vimos isso no finalzinho do capítulo 4, e tudo estava preparado para seguir a Deus. Estava na hora agora de confrontar Faraó. E aqui no capítulo 5 do livro de Êxodo, nós vamos ver, ele relata que Moisés e Arão estavam pedindo ao Faraó para deixar o povo livre. O Faraó ele se recusa a deixar o povo ir e, em vez disso, ele vai aumentar a carga de trabalho. Ele vai fazer com que os hebreus sejam forçados a trabalhar ainda mais. E eles são incapazes de cumprir a exigência, nós vamos ver isso de Faraó, e os capatazes começam então a agredi-los. E Moisés e Arão são criticados, pelos próprios hebreus por piorarem as situações deles. Nós vamos ver isso tudo em detalhes, agora é só uma introdução, mas depois nós vamos ver cada ponto desse detalhe. E Moisés pede a ajuda de Deus e recebe a promessa de que Faraó ele vai ceder, mas Deus vai ter que fazer um trabalho primeiro, demonstrar o seu poder para que então ele possa eventualmente deixar o povo embora. E a gente vê um destaque nessa introdução que é: deixa o meu povo ir ou você vai se arrepender. É isso que Moisés vai ali, diz para Faraó, e a resposta de Faraó a Moisés e Arão, ela foi de retrucar, Ele rejeitou a ordem de Deus, ele fez pouco dos milagres que Moisés e Arão realizaram e ele endureceu o coração contra o Senhor. Agora, meus irmãos, nós vimos em tudo isso a mão de Deus. E é um ponto muito importante que não é porque as coisas não dão certo, às vezes Deus te coloca algo no seu coração, coloca um propósito,
e parece que aquilo não vai dar certo. Começam a vir certos obstáculos, certas dificuldades, e parece que aquilo não vai se completar. E aí a gente chega à conclusão que não é a mão de Deus, que Deus não está naquilo. Só que se você recebeu a promessa de Deus no seu coração, aquela certeza de fé que é Deus realmente falando com você, você pode descansar nisso. Moisés, ele já tinha passado da fase de questionar a Deus. Ele já tinha passado da fase de levantar algum tipo de questionamento, de ter alguma dúvida. Ele tinha se encontrado com a sarça ardente, agora a sarça estava dentro dele. Ele não precisava mais que Deus vindicasse, que Deus mostrasse algo a mais para ele. Não, ele não necessitava disso, justamente porque Moisés já estava equipado com tudo o que ele precisava para poder vencer. E hoje não é diferente conosco. Quando Deus ele coloca algo dentro do nosso coração, é porque ele já nos equipou para aquilo. Mas também não significa que nós não teremos dificuldades, que não terão obstáculos, que não virão lutas e provas durante a nossa jornada. Porque vai vir. Assim como nós vamos ver nesse capítulo 5, os vários obstáculos que foram colocados para Moisés. O primeiro foi esse, ele deu a ordem. Mas veja que aqui Moisés estava sondando, era o início do trabalho, ele estava sondando, né? É que nem um lutador, né? Quando um lutador aí profissional vai lutar com o outro, ele estuda o outro, ele analisa o outro, e o profeta de Deus para esta era, ele sempre fala isso, que Deus, ele é estrategista. É sim, o profeta de Deus para esta era, ele diz isso, que Deus é um estrategista, ele sabe como fazer, ele sabe como mexer, ele sabe como operar. Então, meus irmãos, você não precisa ter medo. Então Moisés estava da mesma forma ali no capítulo 5, sondando, deixa ir o meu povo, você vai se arrepender. Fala, mas quem é você? Nós vamos, como eu já disse depois, ver o desenvolvimento em cada um dos versículos, mas foi isso que ele disse. Ele disse, mas quem é você? Eu nem te conheço, quem é esse Deus aí? Né? Quem é esse Deus? Eu não reconheço ele, porque eu sou o Todo-Poderoso aqui. Quem manda aqui sou eu. Mas já era um propósito de Deus esses obstáculos. Deus já tinha falado para Moisés lá na sua chamada, lá no capítulo 3, se você voltar lá no capítulo 3, você vai ver que Deus já tinha advertido Moisés que Faraó iria sim se revoltar, ele iria sim se rebelar, mas era o propósito de Deus. Então, vamos fixar bem nesta introdução este ponto que é muito importante para o capítulo 5. Aqui é o início do livramento. Mas neste processo de livramento, o povo ia passar ainda por obstáculos, ia passar por dificuldade ainda. Então, durante o nosso processo, muitas vezes de libertação, às vezes muitas pessoas não vêm a Cristo porque elas falam assim, mas eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, eu preciso fazer isso, pastor, primeiro eu preciso acertar isso e aquilo na minha vida e depois eu vou para Jesus. Na verdade, é o contrário, você vem para Jesus como você está, que eu te garanto que você não vai ficar como você veio, porque o poder transformador da sarça vai mudar você. O encontro que você vai ter com o Calvário vai te mudar, vai te transformar. Então, assim como transformou Moisés, nós vamos ver o Moisés aqui no capítulo 5, o Moisés transformado. Acabou aquele Moisés com dúvida, acabou aquele Moisés humano olhando para si mesmo, acabou. Agora nós vemos um Moisés que vai enfrentar o maior desafio de sua vida, libertar aquele povo do Egito, sendo que o Egito era a maior nação na época, enfrentar um faraó que se achava Deus, como nós sabemos pela história, era tido como Deus, eles tinham vários deuses ali, e cada um Deus representando alguma coisa, cada animal, Deus macaco, Deus vaca, Deus isso, Deus aquilo. Nós vamos ver que Deus vai colocar tudo isso debaixo do poder de Deus e mostrar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Então, de Moisés, o que nós vamos começar a ver ao longo aqui desses próximos capítulos, já não é mais Deus tratando com Moisés. Até aqui, no capítulo 1, até o capítulo, parte do capítulo 4,
nós vamos ver que Deus é Deus tratando com Moisés, criança, jovem, Deus tirando tudo de Moisés, mas agora não se trata mais de Moisés, agora se trata de Deus em Moisés para libertar o povo e cumprir a sua palavra. Ah, como é bom quando nós podemos enxergar a Bíblia. Irmãos, é tão bom quando você pode enxergar a Bíblia revelada diante de você. E nós vamos ver aqui que do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 5, você vê que Faraó ele está desprezando e ele despreza os filhos de Deus e ele vai exigir mais dedicação dos israelitas, quer dizer, ele vai aumentar a carga. A gente vê que ele vai aumentar a carga sobre eles. E nesse aumento de carga sobre eles vão reclamar, eles vão murmurar, mas não no sentido de negar a Deus, é porque a carga fica pesada. Muitas vezes, meus irmãos, a carga fica pesada para nós também, mas ao invés de nós murmurarmos, Deus pede para nós orarmos, para nós clamarmos a Ele para Ele ouvir. Lembra que Deus já tinha dito para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, Deus estava ouvindo, mas durante esse processo de libertação, iria sim, eles iam passar por momentos difíceis, eles iam passar por momentos de prova, e essa aqui é só o começo, ele estava começando, ele estava exigindo mais do povo. Então do verso 1 ao verso 9 do capítulo 5 nós vamos ver isso bem em detalhes. Depois a partir do versículo 10 até o versículo 23 a gente vai ver o sofrimento dos israelitas. Então na primeira parte Faraó endurece, aumenta a carga, os israelitas passam a sofrer mais durante esse processo e Moisés vai se queixar a Deus. Mas nós vamos ver que esse queixar de Moisés, na verdade, é um clamor diante de Deus. Às vezes a carga ela fica muito pesada no cumprimento do nosso dever. Quando a carga fica muito pesada, nós não devemos murmurar, mas nós devemos clamar. Substitua a murmuração por oração. Substitua a dúvida por fé. É isso que Deus pede. E nós vamos ver este processo acontecendo. E a maior lição que nós vamos tirar deste capítulo 3 é justamente isso. Que durante o processo de libertação, durante o processo de cumprimento da palavra de Deus, as coisas podem ficar difíceis, podem vir sofrimentos, podem vir apertos, mas não significa que Deus está voltando atrás em sua palavra de maneira alguma, não significa isso. Por isso que você deve ser perseverante, e ao invés de você murmurar ou voltar atrás ou desistir, então você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso, confiar de todo o teu coração, de toda a tua alma, e então aí sim você vai e você segue adiante confiando em Deus. Na mensagem Crendo em Deus, profeta de Deus para esta era, ele diz assim, você tem que colocar de lado todos os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar neles. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas você mesmo é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado de Deus, que obra milagre. Você é parte dele. Oh, que maravilha! Moisés agora, olha o que o profeta de Deus para esta era está nos ensinando. Moisés agora já era um Moisés transformado, que não confiava nas suas próprias habilidades, nos seus próprios sentidos, naquilo que seus sentidos viam. Tanto é que nós vamos ver que os magos ali do Egito imitam alguns milagres de Deus, mas depois eles não podem prosseguir, mas isso não intimidou Moisés. Porque Moisés agora não é o velho homem. Moisés tinha morreu ali na sarça e nasceu um novo homem que era parte de Deus, rebento do Criador e que sabia que o impossível iria ser feito. E qual que era esse impossível que iria ser feito? A libertação do povo.
Vamos tomar isso para nós nesta programação também. Tome isso para você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um rebento, você é uma parte do Criador, por isso você pode crer nas coisas impossíveis. Porque Deus nunca pediu para você confiar nos seus sentidos. O convite é: venha para o Calvário, e o Calvário vai te mudar. E o profeta ainda fala: ele é Jeová Jirê, ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Nissi, assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos de redentores, e para substituir a vida humana tomou um cordeiro e ofereceu como sacrifício provido. Irmãos, estamos nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz, não em nossos corpos, não é isso, mas as nossas almas nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela mesma força lá dentro que nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Mas somos filhos de Abraão, vamos ver como o pai de Abraão foi. Nós vamos ver um Abraão confiando em Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá o sacrifício. E Ele proveu, irmãos. Nós cremos neste Deus que provê tudo para nós. Então você pode seguir tranquilamente. Deus disse: eu conheço as tuas obras. Ele disse ali em Apocalipse, falando a era de Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança. Enquanto ele mesmo andava no meio da sua igreja, ele toma conta, ele toma ciência do sofrimento do povo. Deus anda no nosso meio. Lá no cativeiro, nos dias do Egito, ele viu os clamores, ele ouviu os clamores dos filhos. A própria palavra trabalho significa cansaço por opressão. O povo de Deus não somente trabalha para ele um trabalho de amor, mas sofre por ele com alegria. Então nós somos chamados, irmãos, a sermos pacientes em resistir à opressão e continuarmos firmes na suprema vocação na vida, que é servir a Deus. Quando as nossas esperanças estiverem quase desaparecendo, nós devemos ser pacientes e render tudo a Deus, porque a recompensa é permanente nos céus. Sim, nós só estamos aqui de passagem, mas o nosso tesouro é permanente no céu. Deus faz esse convite para você agora, para confiar nele, como Moisés confiou, e agora nós vamos ver um Moisés confiante, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o plano de Deus. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Tua Palavra. A Tua Palavra é maravilhosa, Senhor. Como é bom a gente poder confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, como é bom, como nós podemos dizer: Senhor Jesus, é tudo que eu tenho é confiar na Tua Palavra. E aqui eu venho, Senhor, cabe a Ti cuidar do restante. Deus, simplesmente nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, que o Senhor possa nos fortalecer na Tua Palavra, que nós possamos ser como o fiel Abraão, Senhor, porque somos filhos dele, somos filhos da Tua promessa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sim, ajuda-nos, ó Pai, nos livra de todo mal, deixa-nos confiar completamente em Ti, Senhor. Esta é a razão. Nós queremos apenas, Senhor, nós queremos estar totalmente em Deus, a ponto de confiar totalmente em Ti e na Tua libertação. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir, onde nós vamos ver ali aquele confronto de Moisés com Faraó, a recusa do rei, e você vai poder estar acompanhando conosco. Deus te abençoe e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.